para a pura manifestação. E o segundo vídeo dessa série é um darshan, então tem o começo, o Saulo falando um pouco, e depois entram algumas perguntas. Então, eu tentei trazer nessa pegada mesmo, né, de perguntas e respostas. Claro que, assim, as respostas são muito extensas, né, se eu fosse trazer todas as colocações das respostas seria muita coisa, mas eu tentei, assim, colocar o essencial do que foi dito nas questões, para a gente abrir um pouco, assim, né? Quanto mais a gente, não sei qual palavra usar, adentra, mergulha, se aprofunda nos conhecimentos, nas falas da verdade, nos apontares vindos a partir da própria fonte, vindos através do Saulo, mais fácil é da gente trazer à tona a clareza na nossa mente, né? Como até se fala nesse darshan, a partir da lua, a gente enxergar o sol por trás dela, o sol que verdadeiramente ilumina essa mente. Cara, tá me incomodando um pouco esse fone, porque é aqueles fones que enfia dentro do ouvido e, nossa, me incomoda. Enfim, incômodo também é só uma identificação, né? Logo de início, o Saulo traz essa colocação aqui, que eu vou ler, que possamos nos abrir para que esse Divino Espírito flua através de nós, expanda cada vez mais nossa percepção do que é a consciência, do que é o ser, do que é o eu sou aqui, ampliando toda essa manifestação sublime da fonte que você já é, para que cada vez mais você esteja em conexão consigo mesmo, para que cada vez mais você se reconheça mestre de si mesmo. E aí, logo depois, ele traz essa atenção para que estejamos conscientes, para que estejamos atentos. E aí ele fala: estejamos atentos às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, para que assim a gente possa expandir de verdade essa, né, de verdade essa verdade em nossos corações. E aí ele traz também essa fala da gente não usar essa forma, não usar de forma individual esse ganho de consciência para ganhar algo com isso. De certa forma, num certo momento, né, desses processos, dessa jornada, que não é uma jornada, é fácil perceber, pelo menos aqui eu consigo perceber, que a partir dessa consciência que se faz presente, dessa clareza que a gente tem em relação às coisas, às intenções das coisas, os pensamentos, as ações, as nossas próprias ações, a gente começa também a ter clareza em relação ao que está por trás das ações do outro, né? Porque é um espelho. Então, quanto mais eu me enxergo, quanto mais eu tenho compaixão por mim, quanto mais, enfim, eu enxergo mesmo, mais eu enxergo o outro. E aí é possível que a gente traga esse conhecimento, claro que ainda de uma maneira ilusória, né? A gente traga esse conhecimento de uma forma negativa para ganhar algo com isso, para controlar as coisas, né? Isso é uma possibilidade. Então, que a gente esteja atento também para não usar, por exemplo, algo. Só trouxe em um outro satsang isso, né? Que me ressoou muito no meu coração, né? Ele deu o exemplo da criança com a bola, né? E a criança pega e fala: não, ninguém mais vai brincar porque a bola é minha. E é mais ou menos o que a gente acaba fazendo às vezes quando a gente tem certa coisa que o outro precisa e que a gente quer controlar o outro a partir disso. Então, ter cuidado também para que a gente não esteja agindo nas nossas falas, nos nossos pensamentos, na maneira como a gente está interagindo com o outro, que não é outro, de forma a ganhar algo com isso, principalmente com alguma consciência de que estamos fazendo isso para ganhar algo com isso, né? E aí, a partir disso, a fluidez fará presente em todos os âmbitos da nossa vida, porque somos abundância, porque somos a própria prosperidade natural.
próprio ser aqui, fonte de todas as coisas. E aí ele traz depois esse texto também que é muito maravilhoso. Imaginem vocês querer subir um degrau para enxergar mais longe para você. Quanto mais você sobe, mais você percebe que desce. Quanto mais se torna grande, mais você se faz pequeno. Quanto mais acredita estar ampliando a sua consciência para uma expansão pessoal, mais tem a percepção de que absolutamente nada disso importa ou faz mais algum sentido na sua existência. Todo aquele seu sonho de se expandir para ser cada vez mais admirado vai por água abaixo, porque esse é o caminho daquele que amplia sua consciência. Este é o caminho daquele que se expande, daquele que está aqui, porque sabe que está aqui a serviço. Este é um dos únicos caminhos que leva você a essa perfeição em vida, encarnado, que já é você, o caminho do serviço, servir para o servir. Falando um pouco sobre esse texto, né? De certa forma, em algum momento, a gente inicia essa jornada querendo algo para si. Eu vejo aqui, e eu só posso dizer isso porque eu vejo aqui, que, de certa forma, eu já até confundi a compreensão da consciência com o poder, e é totalmente oposto, assim, né? Não vou falar oposto, que é uma palavra ruim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem quer poder é o ego, então a gente começa a querer subir degraus para enxergar mais, e aí a gente vai percebendo que, na verdade, é um degrau para dentro, né? Então ele vai se aprofundando, um degrau que a gente vai descendo, que a gente vai descendo cada vez mais profundamente dentro da gente, dentro da existência, que é a mesma coisa, né? E quanto mais a gente acredita, tá ampliando essa consciência, né? De expansão pessoal. Eu acho que isso ainda reverbera aqui, de ainda, por me entender, indivíduo, acreditar que essa expansão é minha. E aí é interessante a gente sempre revirar esse olhar e trazer, né? Porque tá tão enraizado essa sensação de eu, que tudo a gente traz pro eu, né? Então, eu tenho a clareza, ou a clareza, né? E, na verdade, não. A clareza, ela se faz presente aqui. Eu gosto, de vezes, trazer, né? Que, às vezes, a gente trazendo sempre essa colocação. O Saulo até fala de uma outra forma também de trazer essa colocação, que é o exercício da lua. Vai falar mais na frente, mas eu vou falar logo do exercício da gente olhar a lua e sempre lembrar que aquela luz está vindo do sol, não da lua. Por mais que a gente esteja enxergando a lua toda iluminada, que a gente pense num primeiro momento que aquela lua está iluminando a noite, na verdade, sempre foi o sol, sempre foi a consciência iluminando. Sempre foi a consciência que dá ser a tudo, porque ela é essencialmente todas as coisas. Então, de uma certa forma, em primeira visão, a gente acredita nessa expansão como uma expansão nossa, e a gente vai começando a perceber que, na verdade, essa clareza se faz presente porque ela está se fazendo presente e necessita se fazer presente. Não é para mim ou para você, mas para todos nós, né? E uma coisa que encheu meu coração, assim, de felicidade e de gratidão foi perceber, claro que ainda limitadamente, por eu me entender ainda como indivíduo e estar nesse processo de desvelamento, né, de reconhecimento de quem eu sou, mas sempre trazer para mim que quando uma clareza se faz presente aqui, ela se faz presente para todos os seres. Então, uma luzinha que se acende aqui no meu coração, que se acende aí no seu coração, é uma luzinha que está iluminando todas as relações e todos os seres, né? Então, às vezes, numa relação, num problema, talvez num relacionamento familiar, onde a gente consegue trazer uma luz para essa relação, com uma compreensão mais aprofundada de algumas situações, de alguns intentos, né? De algumas intenções por trás disso, essa clareza vai se fazer presente em várias outras situações assim também. Não sei se eu posso dizer assim, mas eu compreendi dessa forma. Porque somos um. E é isso. Não tem eu, não tem você.
são várias bocas falando, sendo canais divinos, né? Sendo canais da fonte, do equilíbrio e perfeição que tudo é. E aí, continuando aqui, absolutamente nada disso importa ou faz mais sentido. E aí vai desconstruindo isso, né? Vai começando a realmente não fazer mais sentido essa necessidade construída e ilusória de uma expansão pessoal. E quanto mais eu sinto aqui, que quanto mais isso vai se soltando, né, e caindo, mais a gente vai se sentindo amado, porque a gente já é o amor, mais a gente vai se sentindo liberto, porque somos a própria liberdade. E aí para de sufocar essa necessidade, que na verdade eu acredito que essa necessidade de uma expansão pessoal é uma necessidade de construir, né, uma pessoalidade importante, talvez. Talvez o que eu consigo entender aqui, olhando para o meu coração, e é fácil, eu acho que de todo mundo perceber, que de certa forma a gente quer provar para a gente mesmo que a gente é especial, que a gente é alguém, né? O ego, ele quer ser alguém, ele quer ser especial, ele quer ser amado, porque ele não se reconhece amor, né, o que Saulo traz sempre também da gente, dessa ilusão de separação. Dentro dessa ilusão de separação, acho que já é inerente todas essas sensações que o homem tenta realmente suprir, que é de tentar ser amado, de não se sentir confortável, não sentir medo, e logo essa coisa, né, do ser amado, ela tá por trás de muitas das nossas ações, né? A gente só olhar um pouquinho mais profundamente que a gente vai ver o tanto de ação nossa que por trás está lá o querer ser amado, o querer ser aceito, o querer ser especial. Uma coisa de mãozinha dada com a outra, por trás das nossas ações. E aí esse sonho vai caindo, essa ilusão vai caindo, e a gente começa a entender o quanto, na verdade, estamos aqui a serviço. É interessante que, tipo, eu não sei muito bem o que vai sair agora, mas o servir tem me trazido, assim, pessoalmente, uma percepção muito grande de quem eu sou. E não sei como reverbera aí para vocês, mas até então eu continuo sabendo talvez pouco, mas antes muito menos sobre quem eu sou, sobre o que realmente me faz feliz. Uma vez foi uma pergunta do Saulo também, o que realmente faz o nosso coração vibrar? O que realmente faz o nosso coração bater mais forte, bater feliz? O que faz a gente se sentir extremamente em unidade nas nossas ações? E quando ele perguntou isso para mim uma vez, para outras pessoas também, dentro de um dos 7 sangues que a gente acompanhou no Rio, de uma série também, eu realmente não sabia o que responder, porque eu acho que eu sabia tão pouco sobre mim, que eu não sabia nem o que realmente eu fazia, que vinha do meu coração, não vinha desse amontoado de coisas que eu queria provar para alguém, que eu queria construir como uma imagem, né? A gente vai construindo realmente, se petrificando numa imagem que a gente acha que vai ser aceita e amada pela sociedade, pelos seres. E a partir disso a gente vai esquecendo de quem a gente é e vai trazendo uma angústia tão forte para o nosso coração. E dentro dessa inconsciência a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? A gente não cria nem essa consciência, né? A gente não traz para a consciência que, na verdade, é um afastamento tão grande do nosso coração que a gente está lá meio perdido, né? E é muito fácil a gente perceber isso, pelo menos aqui, né? É muito fácil, eu digo assim, mas não. Eu percebo isso muito, por exemplo, tecnologicamente, nós estamos vivendo um processo muito intenso, né? De, na verdade, quase um paralelismo, ou seja, uma vida paralela que a gente tem conectado. De certa forma, isso pode ser bom e também pode ser ruim, porque as coisas são duais e não precisam se colocar apenas em um dos lados, mas o lado negativo disso é o tanto que as pessoas hoje constroem imagens, né? Imagens do que é felicidade, imagens do que elas querem, e sempre querendo, falando
tô falando isso porque eu vejo aqui, né, num processo muito mecânico de estar no Instagram, por exemplo, e estar olhando coisas passando, né, e é uma alienação muito grande. E quanto de tempo eu, falando, né, totalmente pessoal aqui da minha experiência, eu perco tempo olhando coisas que não me constroem e onde eu não estou vivendo, em vez de estar realmente fazendo algo que me faz sentir em unidade, que me faz sentir o que eu verdadeiramente sou. A verdade funciona. Uma frase que ele falou e eu achei muito bom de botar como início desse slide. E por que não manifestamos tudo que a gente merece, né? Tudo que é nosso por merecimento. E aí ele vai trazendo essas colocações. Primeiro que a gente coloca empecilhos. Cara, quando o Saulo falou isso, nossa, na verdade são coisas às vezes muito simples da gente trazer, né? Para a nossa racionalidade mesmo. Nosso raciocínio lógico, normal, da mente comum, né? Do sistema mesmo. Poxa, primeiramente a gente projeta como as coisas vão ser e como a gente quer. Então, dentro dessa projeção, só pode ser daquele jeito. Então, se eu projeto que eu quero uma casa, eu preciso ter o dinheiro da casa para que eu possa manifestar a casa. Mas por que essa casa não pode chegar por todos os outros modos possíveis que eu não posso imaginar com a minha mente? Uma coisa que a gente já sabe é que nunca acontece da forma que a gente imagina. Por mais parecido que seja, a realidade é a realidade. E projeção nenhuma vai se igualar ao que é a realidade, ao que é o aqui e agora. Perfeito aqui e agora. Então, a gente traz um monte de empecilho relacionado ao que a gente merece. Uma própria construção equivocada do que seria a nossa felicidade, né? Então, a gente congela ali nesses empecilhos. Não, tem que ser assim, eu só vou ser feliz assim, isso aqui eu não aceito. E vai travando os caminhos para que essa abundância, para que tudo isso que é merecido por nós chegue até nós. E caraca, né, quando isso foi dito, para mim bateu tão assim, nossa, mas é claro, e como de repente a gente se fechou para isso, para né? Para entender que tudo que tudo flui, que tudo vai acontecendo e que não existe uma maneira congelada de como ser. Mas a mente trabalha com a racionalidade e ela constrói caminhos e ela faz um checklist e ela vai combinando as coisas de uma forma muito padronizada, porque é um sistema e é assim que ele trabalha. É como uma máquina. É uma máquina, uma ferramenta da gente usar quando necessário, mas não para a gente congelar o que é. Um outro motivo muito grande da gente não acessar esse merecimento é a própria crença de não merecimento. Eu vejo a crença de não merecimento aqui e, nossa, assim, isso era tão forte para mim que o próprio caminho, né? Na verdade, todos os caminhos e todas as coisas da nossa vida, elas são espirituais, porque é a essência da vida, é o ser, é a consciência, mas eu me achava tão não merecedora que eu não queria, tipo, me trazer um medo, não sei como explicar isso muito bem, porque a gente explica bem o que a gente compreende bem, né? E às vezes tem coisas também que não dá para explicar, que talvez não sejam tão explicáveis por palavras, né? Mas eu senti um não merecimento tão grande que eu tinha medo de explorar, por exemplo, sei lá, de explorar a meditação, de explorar qualquer coisa que me trouxesse essa insegurança, esse sentimento de eu não vou conseguir. E sei lá como reverbera aí para vocês, mas eu acredito pessoalmente que o não merecimento está na gente muito forte, em todos nós. Posso estar exagerando, mas acredito que está em todos nós que estamos ainda nessa ilusão. Também porque a sociedade nos trouxe, né? O tanto que as religiões trazem que a gente é menor, o tanto que as religiões trazem que a gente é não merecedor, o tanto que eles trazem que a gente é pecador.
E aí a gente fica idealizando de novo, colocando empecilhos, mas idealizando o que seria realmente ser bom, o que seria ser perfeito. E fica aí nessa, né, de tentar alcançar alguma coisa que a gente não é. Por muito tempo foi ensinado que a gente deveria ser diferente, que a gente deveria chegar e alcançar alguma coisa. E aí a gente se esqueceu que a gente já é a própria perfeição aqui e agora. A gente se esqueceu que a perfeição está na verdade, está na clareza. E a clareza é exatamente o que a palavra diz, né? Quando a gente pensa em clareza, a gente pensa em luz, a gente pensa em estar vendo tudo. E é exatamente isso. Mas está lá, tão enraizadinho que a gente precisa ser melhor, que a gente precisa mudar. Na verdade, é apenas um jogar fora, né? E aí, nossa, a gente traz isso de novo para o racional, porque a gente está aqui usando esse sistema, usando essa ferramenta que se chama mente, e fala, nossa, mas eu digo pelo menos, nossa, mas isso é simples, eu vejo isso é claro para mim. Mas são tantos padrões que na desatenção a gente só está fazendo. Lembrando também outras respostas, outros satsangs, que a gente traz às vezes na nossa sanga sobre essa coisa que eu acho que bateu bem para todo mundo, essa coisa da onda, né? E então tem essa energia da onda que está lá trazendo aquela qual palavra que eu posso usar? Trazendo a onda, né? A energia está trazendo a onda e a onda vai bater e vai voltar. Então, essa energia precisa ser dissipada. A gente fala, o Saulo fala disso aqui, eu botei no slide uma coisa parecida, mas se eu falar agora, eu vou ficar trazendo tudo antes. Mas é porque é engraçado, né? Tudo vai se linkando. É uma coisa só. Então, a gente já traz uma coisa e, na verdade, já vai lá para trás e volta e é uma coisa só. E aí ele traz também que nós não nos vemos. Claro que nós não nos vemos, né? A gente construiu tanta coisa em cima do que a gente acredita que a gente é e a gente vai ficar gastando energia para sustentar esse alguém que a gente acredita que é, que a gente não consegue mais se ver. E vou te falar que, de certa forma, eu sinto, talvez não saiba tão bem, mas uma certa saudade assim, de quem eu sou. Por mais que eu esteja descobrindo aos poucos, eu sinto saudade de quem eu sou. Talvez essa saudade esteja em todos nós. É estranho, né? Porque é realmente uma incompletude. Uma ilusão de incompletude. E aí ele fala essa frase aqui também: é errado para quem? É perfeito para quem? Quem construiu essa perfeição? Esse padrão do que é ser feliz? Do que você acredita que é a sua felicidade? E aí, de novo, trazendo para minha experiência, nossa, algumas coisas realmente têm essa coisa da energia que ainda está se dissolvendo, né? E que tenhamos compaixão e paciência com este indivíduo, com essa personalidade. Vejo claramente algumas coisas na minha experiência, onde eu já tenho certeza de que as coisas que aconteceram são totalmente necessárias e lindas, e cada vez mais a partir dessas situações que vão acontecendo, são as situações que me trouxeram aqui, são as situações que me trouxeram a clareza que tem se feito presente para mim, o desvelar, né, a revelação que aos poucos tem se feito presente para mim e para todos nós. Mas aí é engraçado, porque vem o pensamento, e aí vem um pensamento que diz, não, mas você, né? Mas eu queria aquilo, eu queria a situação do jeito que eu imaginei. E tudo bem esse pensamento estar aqui também, né? Porque ele não pode estar.
A diferença é o tanto que eu me apego a ele, ao tanto que eu acredito no que esse pensamento diz. E como Saulo diz também, né? A gente não tá o tempo todo. Vem o pensamento, mas, cara, se você olhar para o lado, se alguém te chamar, o pensamento já passou. Simplesmente ele já foi. Mas é mesmo, né? Dá às vezes para imaginar na nossa mente, pelo menos eu consigo imaginar aqui, eu grudado num pensamento, abraçando ele, agarrando, falando, tipo, fica aqui. Não, vou ficar pensando nisso. Sei lá. É meio assim, né? Porque as coisas estão acontecendo. O pensamento pode só surgir e passar. Esse ato de identificação e de apego é uma energia desprendida por nós de agarramento, né? É uma escolha. E o que a gente falou também, ideia de separação com a fonte. Muito forte essa ideia de separação com a fonte. E, e logo a gente não se entende merecedor, não se entende unidade, não se entende a própria manifestação aqui. Não se percebe, né, a própria realidade que vive. A física quântica já traz para a gente claramente que nós criamos a nossa própria experiência. Então, tudo isso que a gente tem vivido até agora é o que a gente está emitindo. É simplesmente isso. E também exatamente o que precisamos agora para que a gente se reconheça o que verdadeiramente somos, presença consciência. E aí, às vezes me bate assim, né, uma energia assim de nossa, gratidão, né? Porque dá um relaxamento assim, sabe? Acalma o meu coração quando eu penso, quando me vem à mente, quando me vem à mente uma coisa que eu já assentei no meu coração, de que todas as coisas que acontecem vêm para me contribuir para que eu me reconheça, sempre em amor. Então assim, meu coração fica bem quentinho porque eu sinto que é sempre com muito amor cada experiência, cada coisa que vem na minha vida, nas nossas vidas, para que a gente compreenda, para que a gente reconheça. Isso é muito amor, né? É bem claro que é muito amor. Cada situação, cada dor necessária para que essa clareza se faça presente, para que a gente possa se reconhecer quem verdadeiramente nós somos, para que a gente possa se libertar desse sofrimento que traz essa ideia de separação e toda essa ilusão de nos acharmos um indivíduo, um corpinho ou uma mente. Existe uma confluência de todos os propósitos divinos dentro dessa sincronicidade perfeita que rege a criação. Tudo acontecendo de forma perfeita. Todas as energias dançando, interagindo, sei lá, se manifestando de acordo com os propósitos divinos. Mais ou menos o que eu estava falando agora, né? As coisas estão acontecendo da forma perfeita. E até quando a gente não está sabendo que a gente, né? Mesmo quando a gente está na inconsciência, agindo pela inconsciência, na verdade a gente está agindo em prol da fonte. A gente acha, né, que está agindo como indivíduo, que está realmente agindo e fazendo escolhas, mas está tudo acontecendo da forma perfeita. Seu perfeito lugar assim, é muito claro para mim, não sei, agora veio de que, tipo, acho que a grande diferença é quando a gente está consciente de que a gente está a serviço
e se faz realmente canal, ou quando a gente está meio, né, que sabe, vaquinha, né, quando o cara vem assim com o cavalo e vai tocando as vaquinhas para onde que elas têm que ir, né? Porque aí quando a energia tem que ir para certo lugar ou certas coisas acontecerem, elas têm que acontecer. E aí, a partir disso, a gente também está servindo, mas de forma inconsciente. Estou falando assim, tá? Do que eu entendi sobre. Então, em fala do Saulo é dito: admire o que chega até você, ame a si próprio, honre todos que estão ao seu lado, mas não se identifique com isso. Então, que a gente possa admirar o que chega até nós, sem que a gente se identifique, que a gente possa se amar, mas sem se identificar com essa construção, sem se identificar com esse corpinho, com essa mente, com essa narrativa, com toda essa historinha. Que a gente honre quem está ao nosso lado, mas que a gente não se identifique. Uma coisa que me veio uma vez e que eu lembrei agora foi, por exemplo, né? As pessoas às vezes consideram demais a família, então elas amam de certa forma mais os seus familiares, que elas se identificam com eles e fazem determinadas coisas para favorecer essas pessoas da família. E isso é uma identificação muito forte, né? Porque, de certa forma, me veio à mente uma vez de que todos os filhos são filhos. Por que os filhos são apenas os meus filhos? E por que os pais são apenas os meus pais, sabe? E os irmãos são apenas os meus irmãos? E os meus amigos são apenas os meus amigos? Mas sobre isso, todos os pais não são pais? Todos os filhos não são filhos? De novo, a gente se coloca em grupos e vê as pessoas a partir de diferenças, a partir do nosso crivo pessoal. Me veio isso uma vez. De novo, a gente construindo muros, dando valores às coisas e às pessoas, vendo as pessoas como coisas. Esse eu amo mais e esse eu amo menos. Esse merece isso e esse não. Esse eu não conheço, então não é importante. Não merece todo o meu amor. É simples perceber como a gente coloca o tempo todo a nossa pessoalidade e como a nossa pessoalidade traz o julgamento. E com isso, não faz a gente ver com clareza nada, porque tem sempre um filtro. A vida não é tão séria assim. É uma grande brincadeira de amor com um único intuito, nesse planeta especificamente. Verificar se você entendeu direitinho o que você tem para fazer na totalidade da sua presença. É um jogo, né? Um jogo. Só que nesse jogo a gente não tá aqui para ganhar. Apesar da gente, às vezes, ainda trazer, né, a gente. Tô falando da gente, né? Como Saulo diz, eu. Eu, não a gente, só posso falar por mim. Eu vejo ainda essa ilusão. A raizinha dela ainda tá aqui. De às vezes achar que eu tenho alguma coisa para ganhar, que tem um final do jogo. Mas como o outro texto também disse, isso vai caindo, isso vai se desfazendo. Aos poucos, cada vez mais, se assenta, se ancora no meu coração a compreensão de que não tem nada para eu ganhar. Não tem onde eu chegar. E, cara, a gente tá aqui o tempo todo, né?
Não existia um momento que a gente não estivesse aqui como consciência e presença, observando, dando ser a tudo. Não existiria um só pensamento se não existisse a consciência. Quem quer um canto de paz? Eu quero. Eu quem? Eu? Eu sei que é você. Mas quem é você? Saulo diz isso. E eu achei assim, tipo, pessoalmente, dentro do meu crivo pessoal, o que mais me chamou a atenção, assim, dentro desse darshan. E é simples, né? É, nossa, o tempo todo, e isso foi dito também pelo Saulo, e também meu coração, assim, nossa, abraçou essa compreensão muito grande. Que tem certas compreensões que elas te dão uma expansão, assim, né? Tipo, uau, enxerguei várias coisas. Não nesse satsang, não nesse darshan, foi dito que é sempre um diálogo da mente com a própria mente. Quem pergunta e quem responde é a mente. E dentro dessa confusão da mente, é ela que pede respostas e ela que se responde. E é interessante também a gente sempre trazer essa pergunta, né? Quem quer um canto de paz? Quem quer ser reconhecido? Quem quer se sentir amado? Quem precisa disso ou daquilo? Quem deseja isso? O que tem por trás desse desejo? Desse eu quero. E sempre vai ter um eu. Um eu que está buscando amor, um eu que sei lá o quê. Mas quem é você? Quem sou eu? Me parece que todos esses eus que eu posso encontrar por trás desses quereres, por trás dessas perguntas, é um eu que é observável. É um eu que eu consigo ver. É um eu que tem inseguranças e medo. Mas quem sou eu que vejo isso? Que vejo todo esse monólogo da mente com a própria mente e todas as inseguranças e medos e as respostas que ela mesma traz para ela, dentro de uma racionalidade, dentro de uma linearidade, dentro de um raciocínio, para se sentir segura. Sempre nessas buscas, né? Sempre tem um eu ali, buscando algo, querendo algo, um medo por trás. E aí é só a gente olhar um pouquinho, né? Eu olho aqui e eu vejo isso. E é aquilo de novo. Eu vejo isso, ok, mas às vezes a clareza se faz presente e depois se nubla. Em um certo momento, eu acho que eu tentei agarrar também com as mãos. Agarrar as minhas compreensões. Pegar elas e falar, não, agora eu entendi isso. Mas até isso é um agarramento, uma identificação. Porque a clareza ela pode se fazer presente, de repente eu me sentir nublada, de repente as coisas não ficarem tão claras e eu me enrolar e me ver bastante envolto em uma ilusão, mesmo de uma coisa que me fez, sei lá, me fez compreender com clareza, mesmo uma coisa que estava ali clara aos meus olhos, e tá tudo bem. Eu não tenho como agarrar com as mãos, eu tenho como estar presente.
mas não como agarrar, como se fosse algo que eu quero, algo que eu tenho. Na verdade, a gente não tem nada, né? Mas o ego tem essa coisa, né? Se a gente olhar nossa mente assim, eu olho a minha, o agente ele vem, né? É um padrão de expressão muito grande, né? Mas, enfim, cortou aqui. E aí vamos para a primeira pergunta. Nesse momento, o Saulo para de falar e abre para que as pessoas possam perguntar. E aí a primeira pergunta foi sobre uma sensação de peso na cabeça, dormência nos braços, relatada após uma meditação que a gente fez em Sangha. E aí o Saulo responde: existe um programa de identificação sendo desinstalado. Esse programa faz com que você acorde, ande e dirija como sendo um corpo. E quando você entra em estados alterados de consciência, proporcionados, né, por meditações ou outras situações que a gente possa fazer, quando a gente permite que verdadeiramente abra-se o coração, abra-se o seu coração, deixando com que flua através disso, com que a gente flua através disso, a gente começa a ter percepções alteradas do nosso corpo, que na verdade, na realidade, não são percepções. A gente começa a tomar consciência do nosso corpo, do que a gente realmente é. E aí ele diz que o nosso corpo não fica mais pesado. Você percebe o esforço que é manter o corpo em funcionamento. Percebe o esforço do teu corpo, que o seu corpo está fazendo para sustentar essa energia nessa matéria. Quando você altera a consciência, flui através de campos mais sutis, em outras formas de pensamento, acessando outros corpos seus, que estão nessa sua conexão consigo mesmo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, que faz com que você perceba o corpo físico já como se fosse uma terceira pessoa. Sai daquela posição de quem está atuando e se torna o observador e o observado ao mesmo tempo, mas na visão da projeção astral. Deixa claro que a gente não está falando aqui que essa sensação, né, esse fenômeno que ela sentiu, não era num sentido do despertar, mas num sentido de projeção mesmo astral. E aí, dessa forma, ela experienciou a realidade de outra forma. E aí, ele traz bastante, né, o apontar de que a gente não se apegue aos fenômenos, mas que a gente possa usar isso para perceber as coisas, mas de novo, né, aquele processo do agarramento, não ficar tentando ter as mesmas experiências. Num processo místico, a gente tem experiências e luzes, e eu já entrei muito nessa, e aí a gente fica querendo isso, né, ter sensações, se agarrar a experiências, não é por aí, né, é um outro agarramento, a gente desagarra dali e agarra aqui, às vezes. Mas claro que é ótimo, né, a gente ter as experiências e através das experiências conseguir trazer a percepção de certas coisas. Então, eu achei muito interessante essa pessoalmente, dentro da opinião pessoal, achei muito legal isso, porque como é interessante, né? A gente está aqui e se percebendo esse corpinho, mas não sei se dá para comparar, mas algumas vezes eu tive certas sensações realmente de projeção astral e realmente fica muito pesado o corpo. Tem aquelas sensações também que a gente está preso, assim, né? Aí parece que a gente não consegue mexer o corpo, meio que a gente está fora do corpo. E aí, cada vez mais, né, esclarecendo, sendo escancarado que não somos esse corpo.
que a gente não está localizado. Eu digo assim, mas sinceramente não consigo perceber isso com clareza, mas que a gente, como consciência, não está localizado aqui, né, como Indiara, mas consciência existente. É interessante a gente estar sempre lembrando disso, para que vá se assentando. Porque tá lá, né, tão fundinho aquela crença limitante, aquela crença, que sem a gente perceber, a gente está lá já trazendo em todas as nossas ações, no nosso andar, no nosso viver, a sensação de que somos esse corpo aqui andando, fazendo as coisas, e dormindo e vivendo. Segunda pergunta, controle versus discernimento. E aí vem o exemplo do comer brigadeiro. E o Saulo responde que existem diversos inputs relacionados às nossas atitudes. Se eu tenho uma ferida no pé, por exemplo, eu trato essa ferida sem pensar no que está ocasionando. A ferida vai voltar claramente, né, a abrir, porque eu não tratei exatamente o que está causando aquilo, eu só tratei o machucado que se formou. E aí essa ferida, que a gente pode imaginar sendo qualquer coisa dentro da nossa experiência, que nos leva ao sofrimento, ela vem para escancarar. Ela vai abrir, escancarando cada vez mais a sua limitação, para que seja autoperceptivo o seu processo de despertar. O momento que se está, no momento que se está. Comendo brigadeiro, por exemplo, né? Então a gente vai ter experiência e essa ferida vai abrir e vai escancarar essa limitação que temos. E aí vem de novo, né, aquilo que eu tinha dito sobre como tudo vem de forma perfeita, né, para que a gente crie consciência. Não crie consciência, porque a consciência já está aqui, né, mas reconheça a consciência, trazendo luz para as questões, para as experiências, para as nossas ações. Saber discernir me coloca no lugar de consciência. Quando tenho a consciência do que eu estou fazendo, eu posso comer brigadeiro, eu posso fumar o que eu quiser, beber o que eu quiser. Se eu não estou sendo levado pelo desejo que me faz ficar preso àquilo, Se eu estou vivendo uma vida consciente e liberta, eu posso me jogar até na orgia, né? Muito engraçado, né? Porque cai por terra tudo aquele nosso pensamento do santo, né? De associar e projetar o iluminado como santo, que tá lá também, aqui, ó, no meu inconscientezinho, uma raizinha de achar que tem essas coisas. Vejo também um auto-julgamento de quando, sei lá, eu bebo, eu fumo, né? E, pum, tudo isso cai por terra. Se eu tenho consciência, eu tenho a ciência do discernimento, porque estou ciente de absolutamente tudo que está comigo, em mim, ao meu redor. Logo, eu consigo discernir a minha atitude como uma atitude que está me levando a um caminho de benevolência e não de autodestruição. Não é o que você faz, é a falta de consciência dentro daquilo que você faz. Quando eu tenho consciência, eu não tenho julgamento. Não tenho aquele impulso incontrolável do desejo. Se você não consegue ficar sem aquilo, não faça. Qual é o intento? Qual é o intento por trás das nossas ações? Ele traz também, né, porque eu botei só uma parte, mas ele traz sobre a gente estar se envenenando em doses homeopáticas. Ele traz, né, que na verdade a gente não tem real discernimento da maioria das nossas ações, e é claro isso para mim, assim, que eu não tenho discernimento de muitas das minhas ações.
ou eu mesma não quero ver as coisas com clareza, enfim. E aí, dentro dessa ilusão, a gente faz as coisas com uma intenção por trás e, na verdade, a gente está se autodestruindo. E aí, poxa, muito maravilhoso, né? Olha como traz uma certa liberdade, assim, só da gente compreender isso. De tipo, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas se a gente olhar ali no fundo daquilo que a gente está fazendo, será que eu estou bebendo para ser aceita num grupo? Nossa, eu tô passando da hora um pouquinho. Será que eu tô fazendo, sei lá o quê? Porque eu tô me sentindo mal, porque eu não quero pensar, porque eu sei lá o quê? Então, qual é a real intenção por trás? Nossa, eu tenho super que acabar e tem educação mediúnica agora. Caminho do meio. Caminho do meio não é um caminho morno, é um caminho reto. Um caminho morno é para quem está em busca de conforto. Esse caminho não te torna inquiridor. Tenho que prestar atenção nisso. No caminho do meio não há dualidade, não há escolhas. Há uma entrega absoluta. A não escolha é o não saber, o não agir, o não fazer. É quando nos colocamos em extrema entrega para a divindade que somos nós. Para que essa mente divina que nós somos haja em todo o potencial, em toda manifestação e atitude de tudo que fazemos e executamos aqui no planeta. Se eu não ajo, quem age através de mim é Deus. Se eu não penso, quem pensa através de mim é Deus. Se eu pensar em não agir, muito interessante essa parte, olha, se eu pensar em não agir, eu estou dando uma ordem mental para que eu não haja. Logo, eu estou agindo. Logo, também eu estou escolhendo. Mas o vento venta. Eu gravei muito isso também, que falo disso. O vento venta porque ele venta. Se ama é porque ama. Se confia é porque confia. Não tem porquê, não tem que ter uma razão por trás disso, porque é porque é. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Será que a gente riu tudo que a gente tinha que rir? Será que a gente sofreu tudo que a gente tinha que sofrer? Esperneou tudo que a gente tinha que espernear? Será que a gente bateu no chão e xingou o que a gente precisava? Porque se a gente não fez isso, com certeza está guardado. E eu sinto que muita coisa eu guardei. E eu gosto dessa, sabe? De gritar às vezes, assim, tipo, ah! E que a gente possa se libertar. O Saulo diz, eu nunca vi ninguém se libertar de si mesmo, não tendo conhecido toda a escuridão das suas entranhas. O reencontro de si consigo mesmo está na queda de toda a falta de confiança. Oxe, acho que foi uma deixa para eu acabar. Atribuído ao processo de autocontemplação do self. Eu vou ter que parar por aqui. Eu dimensionei um pouco mal.